Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, do seu curso Técnico em Segurança do Trabalho. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Gestão Empresarial. Nesta aula, nós vamos abordar o item 4 do seu material didático e vamos falar sobre a classificação das empresas. É uma importância muito grande relacionada a classificar as empresas e entender também essa dinâmica, porque vão, obviamente, favorecer até mesmo o entendimento geral para você desenvolver o seu próprio negócio como empreendedor, como vimos na aula anterior, como também entender melhor as empresas que vamos trabalhar ou prestar serviço posteriormente, ok? Vamos lá. Existem vários tipos, literalmente, de empresas, diversos tipos. E esses diversos tipos, eles tornam o processo para abrir uma empresa bastante burocrático também. Ao abrir uma empresa, por exemplo, as questões burocráticas elas são tão grandes que o ideal é conhecer alguns conceitos para facilitar esse processo de abertura de empresa. Embora exista aí algumas perspectivas do governo para facilitar a abertura de empresas, e principalmente micro e pequenas empresas, embora exista essa facilitação, várias características são importantes a serem observadas para abrir um negócio e o que o gestor ou empresário também deve observar. Para nós, na área de saúde e segurança do trabalho, pode gerar conflitos em relação a algumas informações de acordo com as escolhas que ele fizer, ok? Vamos pontuar esses itens e eu vou fazendo mais esclarecimentos para você. A classificação das empresas, por exemplo, é um desses itens importantes a se levar em consideração, que leva em consideração a classificação nacional das atividades econômicas, que é o CNAE, ok? O CNAE, existe uma resolução 971 da Receita Federal que estabelece como deve ser relacionado esse CNAE. A empresa ela deve ter a atividade fim ou atividade econômica que ela for desenvolver e procurar o CNAE na lista obviamente, da Receita Federal, ok? Simples assim. Porém, o seguinte, quando ela tem muitos funcionários, muitos setores, a dinâmica será o seguinte, 50% mais um, ok? 50% mais um da quantidade dos funcionários é o que vai definir o CNAE principal. E o restante ela pode colocar como secundário. Então imagina, por exemplo, uma padaria, ok? Uma padaria que tem 10 funcionários. E, obviamente, o CNAE vai estar relacionado com panificação, ok? Mas aí ela coloca, por exemplo, no final da tarde, colocar vender pizza delivery. E, nesse sentido também, ela pode colocar também para venda, né? Ou fornecimento de matéria-prima para outros materiais. Então, ela fornece massa, por exemplo, para pão para vários mercados. E esses mercados assam depois. Então, isso pode ser o CNAE principal, a padaria, e os CNAEs secundários, por exemplo, vão estar relacionados com esses outros processos de venda de matéria-prima, de comercialização de outros produtos, por exemplo, beneficiamento de derivados de padaria. Ou seja, o empregador ele vai ter que enquadrar esses tipos de aspectos, tanto da atividade principal, que está relacionado com essa resolução 971 da Receita Federal, e também os aspectos secundários que vão estar relacionados a esses outros aspectos das outras atividades que ele pode agregar na sua empresa, ok? Outra questão importante, que pode existir então algumas classificações relacionadas, por exemplo, à categoria empresarial. A categoria ela varia conforme a quantidade de membros à frente de uma organização, por exemplo, a quantidade de sócios ou donos daquela empresa. Nós temos o empresário, a categoria, né? O empresário individual, neste caso o empresário ele é dono do próprio negócio e a empresa leva o seu nome na grande maioria das vezes, ok? Não pode ter sócio nem possuir outra empresa como um MEI, por exemplo. Ele não pode ser sócio em uma outra empresa que seja MEI, ele não pode ter um MEI no nome dele, por exemplo, ok? E as empresas individuais elas não têm nenhum contrato social. A empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI, geralmente tem o nome da pessoa também e segue-se com o EIRELI no final do nome fantasia dessa empresa. Pode existir também outros nomes, ela pode escolher sem problema nenhum. Apesar de ser uma empresa individual, a responsabilidade do sócio é limitada ao seu capital social. Então, ele pode fazer ações limitadas àquele capital social que ele determinou de valor, ok? E o nome empresarial ele é formado pelo nome do titular mais o título EIRELI. O capital social exigido é de, no máximo, 100 salários mínimos, que é o que ele pode desenvolver com essa empresa, ok? A sociedade empresarial limitada, que é a limitada, LTDA, esse tipo de sociedade ele é constituído por 2 sócios ou mais, pode existir mais de 2 sócios, e a responsabilidade é limitada ao seu capital social integralizado. Para a sociedade limitada, os patrimônios da empresa física e jurídica, eles são legalmente separados. Então, ele é dono daquela empresa, ele é sócio daquela empresa. O que é dele particular no seu CPF é uma coisa, é separado. O que é dele naquela empresa como sócio, CNPJ, é outra coisa. Então, esses bens são separados, ok? Para ficar bem claro em relação ao ordenamento jurídico.
Existe também quanto ao enquadramento tributário, uma classificação quanto ao enquadramento tributário. O Simples Nacional, que é um regime que unifica a cobrança de impostos do empregador. É aplicado ao às microempresas e também às empresas de pequeno porte. E, literalmente, o Simples Nacional estará enquadrado esse regime tributário quem faturar até 4,8 milhões de reais no ano anterior, ok? Outra questão importante, quanto ao enquadramento tributário, lucro presumido. Então, os impostos eles são calculados de forma individual, sendo que o imposto da pessoa jurídica e também o imposto relacionado à folha de pagamentos, a contribuição social, eles são levados em consideração pela presunção. Ele está prevendo o faturamento, ele presumiu o faturamento, ok? E aí ele vai literalmente estabelecer o processo de tributo que ele vai recolher. Então, por isso que é chamado de lucro presumido. O PIS, COFINS, ICMS, ISS, por exemplo, que é tributo, ISS é um tributo municipal e ICMS é um tributo estadual, eles são calculados, por exemplo, sobre o faturamento do período. E nesse sentido também o faturamento anual ele deve ser de até 78 milhões de reais para enquadrar aqui no lucro presumido. O lucro real são as apurações também do imposto de renda à pessoa jurídica e da contribuição social, literalmente sobre o lucro líquido, e são de acordo com o lucro do período também estabelecido, aplicando a alíquota de 15% para o imposto de renda da pessoa jurídica e 9% sobre a contribuição social sobre o lucro líquido. Já o PIS, o COFINS, que são federais, ICMS estadual e ISS, que é municipal, são calculados de acordo com o faturamento daquele período também. Quanto à receita bruta dessa empresa, ela pode ser caracterizada como microempreendedor individual, que é um MEI. O MEI ele pode ter um faturamento de até 81 mil reais por ano. Se ultrapassar esse faturamento ao ano, ele vai ter que ser enquadrado em uma empresa de pequeno porte, ok? Nesse sentido, então, o empresário também não pode ter sócios e o seu nome não pode estar listado em outras empresas. A microempresa pode ter um faturamento de até 360 mil reais por ano e é preciso ter um grande cuidado também a respeito do faturamento, porque se extrapolar esse valor, ele vai ser enquadrado em um nível superior de faturamento, ok? E aí, consequentemente, vai ter que recolher mais imposto. A empresa de pequeno porte, ela fatura entre 360 mil reais ao ano até 4,8 milhões de reais ao ano. Então, nesse sentido, desse faturamento, ela vai recolher os seus impostos, ok? A empresa de pequeno porte que ultrapassa essa faixa, o valor inferior a 3,6 milhões de reais ao ano de faturamento, terão o seu ICMS e também o ISS calculado fora da tabela do Simples Nacional. Então, é uma dinâmica da legislação de maneira tributária que o contador vai fazer isso aí de maneira bem expressiva e clara para todo empresário. Bem, vimos nessa aula o item 4 do seu material e falamos sobre as classificações das empresas. Você viu que existe classificação relacionada ao CNAE, classificação relacionada à questão tributária e classificação relacionada também ao porte relacionado a essas empresas. Obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.